A idade nunca tirou de Altino Bondezão o amor pela arte de escrever. Nesta foto, do ano de 1989, já com 73 anos, ele posa ao lado do primeiro livro que escreveu, Um Pracinha Paulista no Inferno de Hitler. Altino era mestre em contar histórias, retratou como ninguém a vida e o cotidiano de São José em obras literárias, poemas, reportagens e canções. Deixou um legado para a cidade, legado construído com muito trabalho. Ele era polivalente, nós dizíamos que era um homem dos 7 instrumentos, porque ele era contador, advogado, jornalista, escritor, poeta, músico, professor e advogado, e pertencia ao Rotary, sindicalista, era incansável. E começava assim de madrugada e à noite, a hora que íamos dormir, 10, 11 horas da noite, escutávamos a sua máquina Hamilton, as teclas, ou ele dando telefonemas para São Paulo, para o jornal O Estado de São Paulo, do qual ele foi correspondente durante, acho que praticamente umas 3 décadas, e mandando notícias e promovendo a cidade de São José dos Campos, era mesmo incansável. Meu pai, ele trabalhou todos os dias, desde que eu o conheci. Ele só parou de trabalhar, não foi para o trabalho, para o fórum, para o escritório, para os lugares que ele desempenhava a profissão de advogado. Ele só parou no dia que ele foi para o hospital para morrer. Então ele foi um exemplo de trabalho, de força de vontade, de trabalho constante, dioturno. Para um homem que sempre gostou de trabalhar, não deve ter sido fácil ter que passar parte da juventude tratando de uma doença grave no pulmão. Foi por isso que ele veio morar em São José dos Campos. O conforto para encarar os dias difíceis, Altino encontrou na música. Nessa outra foto, ainda doente, ele toca bandolim ao lado de um amigo. Uma passagem interessante é que o Dr. Rui Rodrigo Dória, ele passava todo dia pelos quartos dos doentes, certo? Porque a tuberculose na época matava em grande escala, certo? Morria, não havia dia que não morresse um doente de tuberculose em São José dos Campos, certo? Então ele passava e geralmente, certo? Tinha problema de morte, né? de óbito, certo? No sanatório, certo? Mas ele, quando passava no quarto em que estava o Altino Bondezão e outros, né? Porque não eram quartos isolados, né? Era uma espécie de pequenas enfermarias, né? Então, quando ele passava e via o Altino estava lá tocando bandolim, né? Ele virava para o Altino e falava assim: esse aí nunca vai morrer, porque ele só quer tocar bandolim, certo? Porque era a distração do Altino, era tocar bandolim, certo? Ele falava uma coisa que é gozada, que quando terminou o surto da tuberculose, foram ver quem que escapou da tuberculose, que não morreu de tuberculose. E quem que escapou foram os boêmios e os pessoal que tocava música, o Walter Ovalle, o Ben Costa, o Eumano Ferreira Veloso, que foi prefeito, o Bartô, que era um tocador, que era um cara que vivia contando piada, o Portela. Quer dizer, o pessoal que escapou eram os boêmios, que não ligavam muito para a tuberculose. Os que ligavam e faziam tudo que os médicos queriam, morreram tudo. Ele ignorou a doença. Quando outros ficavam se preocupando com os glóbulos brancos, com a temperatura, ele ficava tocando violão, conversando sobre política, sobre história, sobre outros assuntos, poesia, música. Então, das formas que ele encontrou de sobrevivência foi desprezar um pouco, foi a atitude dele, não copiou de ninguém não. Primeira coisa foi não ligar muito para a doença. O diploma de contador ele conquistou aos 17 anos. Com o ofício, Altino pôde alcançar sonhos maiores, como cursar a Universidade de Direito. O retrato é de uma confraternização dos universitários. Altino foi exemplo na área, se tornou professor e atuou como advogado. Quando atendia pessoas carentes, não cobrava pelo serviço. E ajudou muito aos pobres, ele é considerado advogado dos pobres. A maior parte dos júris eram feitos gratuitamente. Às vezes ele recebia 20 pessoas lá no escritório dele de manhã, todos vinham para pedir alguma coisa.
não para deixar algum dinheiro para ele, sim, para, meu filho vai para uma excursão para São Paulo, todo mundo vai e ele não vai, meu pai tá aqui. Meu pai fazia essa, ajudava. E ele recebia muitas vezes os honorários dele, certo? Em frango, leitãozinho, coisa dessa espécie, certo? Quer dizer, ele realmente era uma pessoa do coração muito grande. E uma coisa que ficou para mim também, o Altino como figura humana. Ele retratando, defendendo pessoas mais humildes, sabe? Aposentando pessoas da roça. O Altino, às vezes, as pessoas pedindo ajuda para ele não deixava de colaborar, dar uma ajuda mesmo financeira. Não tinha hora, não tinha conversa. Nem quando perdeu a visão, aos mais de 80 anos, Altino não deixou de trabalhar. Ele estava mais ou menos com uns quase 80 anos, ele bateu com os olhos numa porta. Ele, à noite, saiu andando no corredor e bateu com os olhos. Aí ele afetou bastante as duas vistas dele. E ele ficou quase praticamente sem enxergar durante uns 2 meses e não deixou de advogar, cego. Ele tinha uma secretária que ajudava no escritório, e essa moça acompanhava e lia, e ele continuou normalmente, sem perder o senso de humor, sem ficar nervoso, sem se preocupar. Ele ia ao fórum com a lupa, porque já o óculos, os médicos já diziam que não faziam efeito. Então não havia necessidade de óculos, então ele utilizava uma lupa e lia os processos. Ele fez uma audiência dia 15 de dezembro, subiu as escadas do fórum da Rua Paulo Setúbal e ele faleceu dia 5 de janeiro. Então a gente pode dizer que realmente ele morreu trabalhando. O destaque na profissão rendeu a Altino uma homenagem feita pela OAB de São José. Depois disto e diante disso, eu só posso dizer, em meu nome e no dos demais homenageados, muito obrigado. E o carinho dos amigos e da população vive até hoje. Olha, no meu trabalho é frequente. É todo dia alguém que conhecia o meu pai ou que ele atuou em alguma causa. Sempre o nome dele é lembrado com muita reverência. Isso deixa a gente muito feliz mesmo. Ele deixou uma marca na cidade e muito boa. E não só nós, agora os netos. Já a nova geração já está percebendo isso. Que graças a Deus, é um nome bem respeitado. O pessoal respeita bem a memória do Dr. Altino Bondezan. Altino também atuou como sindicalista. Escreveu um livro sobre o assunto após uma viagem aos Estados Unidos. A obra ganhou o nome de Milagre do Trabalho. Ainda chegou a realizar uma manifestação durante o governo Vargas por melhores condições de trabalho. O Getúlio Vargas também estava sofrendo fortes pressões, tiroteio e Carlos Lacerda e pressão enorme em cima dele. E ele falou, só sai o morto do catete. E meu pai e o doutor Strauss, Oscar Strauss, arrumaram um caixão de defunto. E aqui na nossa rua mesmo, Rua Dousane e Ricardo, lá do Banco do Brasil, eles carregaram o caixão de defunto, com várias pessoas, numa manifestação, tinha umas 30, 40, 50 pessoas, foram até a matriz de São José dos Campos, gritando assim slogans e fazendo uns gritos lá de guerra deles, e quase teve briga e tudo mais, e simbolizando que eles queriam a saída. Ele pertencia à UDN, assim como o Dr. Rui Rodrigues Doria era da UDN.
Ainda seguiu os passos do Dr. Rui Rodrigues. E naquela noite, o Getúlio se suicidou. Eles fizeram a passeata e o Getúlio se matou na madrugada. Esse homem que se firmou em São José e acompanhou a cidade crescer, deixando de lado o aspecto sanatorial e ganhando ares modernos e tecnológicos, também construiu uma carreira sólida no jornalismo. O currículo é extenso. Foi correspondente do estado de São Paulo, mantinha colunas em vários jornais de São José e região e chegou ainda a fundar o Jornal da Semana. E ao invés de escrever longos artigos, ele tinha essa competência porque ele mandou várias reportagens para o estado de São Paulo, escreveu livros, mas se ele quisesse, ele sintetizava em 15 linhas um pensamento completo. Eram os famosos bilhetes que ele escrevia no jornal Vale Paraibano. Diariamente saía bilhete Altino Bondezan e ali ele dava o seu recado completo, com começo, meio e fim. Eu mesmo, quando fui redator do jornal Vale Paraibano, né, no tempo do Chumbão, na Mário Galvão ainda, certo? Eu editava as colunas dele, que se chamava Bilhete. Ele escrevia uma coluna no jornal Vale Paraibano, intitulada Bilhete. Todo dia, o Vale Paraibano era diário, então todo dia tinha uma coluna do Altino, Bilhete, certo? E ele colaborava com o jornal. Então ele colaborava com o jornal e chegou inclusive a ser correspondente do jornal Estado de São Paulo. De 1949 até 1973, ele foi correspondente do jornal Estado de São Paulo em São José dos Campos. O Nenê Corsino ia lá, falava, eu não tenho matéria, nada para o jornal, está faltando uma página ou duas, não sei o quê. Então ele pegava, senta aí, e começava a escrever, escrevia sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre não sei o quê, etc, tal. Ele era muito rápido na máquina, tal, ele fazia um jornal inteiro em meia hora, assim, enquanto contava piada por René. E ele estava fazendo o jornal, escrevendo sobre as coisas e contando uma piada. E as pessoas da cidade, por exemplo, antigamente não tinha o Google, hoje você vai no Google, quer isso, quer aquilo, não sei o quê. O pessoal telefonava, era o dia todo o telefone na casa dele. Doutor Altino, quem foi esse, quem foi aquele, quem foi isso, quem foi aquele? Ele dava o nome das ruas de São José. As ruas de São José todas tinham um nome, que ele que dava o nome. Os vereadores falavam, e vai ter umas ruas, um bairro novo, para quem que a gente pode dar o nome? Então ele fala, por exemplo, o Teopompo Vasconcelos ali, era um camarada que ele foi soldado da Revolução de 32. O Névio Baracho foi um sargento que morreu na guerra. O texto do Altino era um texto conciso, inteligente, muito criativo. Ele conhecia o detalhe das coisas. Quando ele falava, por exemplo, do Juca da farmácia, ele falava da mulher, das filhas, dos pais, falava do que a pessoa fazia, que a pessoa atendia. Ele conhecia o detalhe das coisas, quer dizer, ele tinha um requinte de conhecimento. E ele conseguia colocar isso aí. Ele humanizava as pessoas e conseguia traduzir a beleza daquilo que a gente estava olhando. Né? O Banhado foi muito bem retratado pelo Altino. A Rua Vilaça foi muito bem retratado. Os becos que tinha na cidade. Ele deixava tudo bonito. Foi com um olhar crítico de jornalista que Altino deu a São José o título de capital do Vale. Neste trecho de uma entrevista, ele fala sobre o desenvolvimento da cidade. São José era uma cidade pequena, muito inferior a Jacareí, Taubaté, Guará e outras da região, e que vivia praticamente dos doentes que aqui se achavam em tratamento. Não tinha uma rua calçada, a lavoura estava em muita decadência, com a crise do café, a produção era pequena, então o doente era um elemento de valor econômico dentro de São José dos Campos. A tal ponto que o governo, naquele ano, em março de 1935, criou a Estância Hidromineral e Climatérica de São José dos Campos. Visionário e atuante no dia a dia de São José, Altino, quando no trabalho de jornalista, repercutiu fatos históricos da cidade, como a vinda do DCTA e outros grandes acontecimentos.
O trabalho jornalístico dele era voltado muito para a divulgação de São José dos Campos. São José dos Campos era prefeitura pequena, cidade pequena, certo? Com potencial grande, principalmente depois da instalação do CTA, do Centro Técnico de Aeronáutica, passou a ter uma atratividade maior, certo? E ele era um divulgador, quer dizer, o trabalho jornalístico dele centrava muito na divulgação de São José dos Campos, né? Divulgando as coisas boas da cidade, certo? Principalmente a partir do CTA, então ele tinha material abundante para divulgar. Tudo que São José tem hoje, por trás estava a pena do meu pai, o lobby que ele exercia no estado de São Paulo. Por exemplo, várias cidades disputavam a vinda do CTA para São José. Ele escrevia, falava do sistema de águas de São José, das avenidas largas, do clima, da situação privilegiada e acabava mandando essas reportagens para São Paulo que ecoavam, que reverberavam junto às autoridades e a escolha recaía em São José dos Campos. Era um trabalho assim de formiguinha, algo que ele fazia diariamente, mandando boas notícias da cidade. Usando uma expressão popular, ele ia enchendo a bola da cidade e isso repercutia em São Paulo, nas altas esferas, porque era o principal jornal. E CTA, GM, as indústrias que vieram, todas tinham por trás aquele trabalho que ele fazia de promoção de São José dos Campos, que era diário, que era insistente, que era assim gota a gota, mas que depois se tornava num oceano de promoção de São José dos Campos. Noticiava São José, noticiava os avanços tecnológicos de São José. Por exemplo, hoje em dia a imprensa, ela noticia crime, noticia coisa, mas não noticia o que está sendo feito aqui dentro do ITA, o que está sendo feito nas faculdades aqui, que são coisas muito interessantes. Não existe notícia, a imprensa não se interessa mais por essas coisas. E ele anunciava tudo isso pelo jornal, o ITA também e tal. Dos jeitos que o ITA foi famoso foi por causa disso, foi por causa das escritas que ele fez sobre o ITA no estado de São Paulo. Então, por exemplo, ele fazia uma coisa lá, daí vinha o pessoal de São Paulo, eu quero instalar uma empresa, aí, uma indústria aqui em São José. Daí ele ia, procurava um terreno, arrumava o terreno, então a empresa se instalava em São José. Muitas empresas instalaram, ele era praticamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e nunca ganhou um tostão de ninguém por isso daí. São José teve a felicidade de ter o Altino aqui para poder fazer essa cidade crescer. Talvez hoje o resultado dessa cidade que nós assistimos, essa cidade pujante, com quase 700 mil habitantes, com mais de 2 bilhões de orçamento, né, com as suas universidades, esse grande centro de alta tecnologia, não pode realmente deixar de referenciar e referendar o nome do Altino Bodezan na comemoração dos 100 anos. Os amigos ainda contam que ele sabia como ninguém transformar boas histórias em boas reportagens. Uma vez ele fez um artigo interessante, parece uma brincadeira, porque eu lembro desse artigo, que ele fazia uma espécie de uma gozação, mas ele estava chamando a atenção para as pessoas que não sabem dirigir e fica paro no semáforo e empaca, né? Não sabe dirigir, ele atrapalha o trânsito. Aquilo incomodou, ele fez uma crônica, tá entendendo? Dizendo que os tartaruga e tal, quer dizer, foi uma maneira dele brincar, mas ele fez uma crítica para quem não sabe dirigir, né? Que as pessoas, poxa vida, para pegar um carro tem que ter responsabilidade. Uma ocasião, a minha mãe era diretora lá no grupo, no Francisco João Leme, que só tinha o grupo lá em cima no Alto da Ponte, não tinha mais nada, só tinha o grupo e tinha o pessoal que chegava lá. E a classe tinha cada classe tinha duas portas. E um belo dia uma vaca entrou dentro da porta e foi lá, entrou dentro da sala, a criançada saiu pelo outro lado e estava tendo aula de matemática. Então ele achou muito gozado aquilo da coisa, mandou para o estado de São Paulo. E foi tão interessante o negócio que eles acharam a vaca que ele queria aprender matemática. Foi anunciado, foi através da agência Estado, o New York Times publicou que no alto da ponte uma vaca entrou na escola para aprender matemática, olhando assim a lousa com as contas de matemática.
O reconhecimento pelo trabalho de jornalista veio em 1976, quando recebeu o título Pena de Ouro pelos 40 anos de jornalismo em São José dos Campos. Então, quando na década de 80, o meu pai já estava falecido e nós estávamos publicando o jornal, ainda se não me engano estava publicando o jornal Agora, e nós resolvemos fazer uma homenagem para o Dr. Altino, entregando uma pena de ouro para ele, realmente em ouro. Foi num jantar do Rotary, se não me engano, nós entregamos essa pena por 40 anos de atividade jornalística em parceria com a nossa família, né? Foi uma solenidade muito bonita e uma coisa muito grata. E realmente foi uma lembrança. Eu acho que os gestos de agradecimento são as coisas que devem ficar registradas. E a pena de ouro foi uma homenagem simples, mas ela sintetizou toda a gratidão que a minha família teve pelo Dr. Altino. A arte de escrever também deu vida a várias obras literárias. São contos, crônicas, relatos, incluindo 2 livros dedicados à história de São José dos Campos. Ele escreveu São José aos 4 tempos, que era mostrando toda a cidade de São José, as ruas, as pessoas, como é que eram as pessoas, as famílias da cidade, quais eram as famílias, qual tinha a moça bonita, qual tinha a moça feia, qual tinha sujeito inteligente, sujeito que foi estudar fora, sujeito que veio estudar fora, etc. e tal. O Altino consegue traduzir a vida da cidade bucólica, onde você conhece o seu vizinho, você conhece quem é o dono da farmácia, quem é o padeiro, quem é o alfaiate. O Altino tinha essa intimidade e ele escreve a vida dessas pessoas, está nas páginas dos jornais, as crônicas da cidade, né? Elas estão nas páginas dos jornais, e realmente retratando o que era esta cidade. Muitos poemas de Altino também homenageiam a cidade. Em um deles, o escritor demonstra um carinho especial pela Rua Vilaça. Rua Vilaça, cheia de graça, por onde passa meu coração. Brilham nas casas, vidros em brasas, batem as asas, aves em vão. Oh, que saudade da mocidade, triste me invade ao ver a rua. Na tarde quente, ao sol poente, que mansamente além flutua. Lembro a morena, que dava pena, qual açucena junto ao portão. Rua Vilaça, cheia de graça, que despedaça meu coração. Palavras simples de um poema que demonstram o amor de um homem por uma cidade que acolheu como sua. E São José respondeu à altura. Altino Bondezan recebeu o título de cidadão joseense, cidadão emérito, medalha Cassiano Ricardo, professor emérito da Universidade do Vale do Paraíba. Ele também dá nome à Oficina Cultural Altino Bondezan. O que muito nos orgulha, que nós achamos que caiu como luvas, ele é o patrono da ASAOC, da Oficina Cultural do Estado de São Paulo, que fica localizada no Parque da Cidade, que promove atividades artísticas para os jovens, geralmente de baixa renda, que não tem como frequentar um curso de teatro, um curso de fotografia, de pintura, de artes, de um modo geral. E como ele sempre em vida foi esse tipo de incentivador, o nome não poderia ser mais apropriado. A Oficina Cultural de São José dos Campos se chama Altino Bondezan. Agora, de todos os prêmios que ele recebeu, a gente sabe que o que ele mais prezava era o de amigo da árvore. Então, nós comentamos que ele já era um ecologista na época que ninguém falava muito em ecologia. Ele já tinha esse espírito ecológico, ele já sabia que a árvore era uma coisa importante para manter a vida em cima da terra, né? E o que eu vejo hoje, que o Altino é um dos grandes vultos da história da cidade de São José dos Campos, que ele transcende a cidade pequena, da cidade bucólica, para a cidade da alta tecnologia, né? Da cidade que produz avião, e isso dava muito orgulho para o Altino, ele ter presenciado essa transição. Eu acho que fica uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida para que as novas gerações possam conhecer o Dr. Altino. Em 15 de maio de 2016, Altino estaria completando 100 anos.
Ele nos deixou em 2001, fisicamente, porque a história e as obras dele ficarão eternizadas em São José. A saudade permeia cada verso, cada poema, cada texto de um homem que soube descrever tão bem a cidade em palavras. Amante da música, no fim da vida, Altino se emocionava ao ouvir o filho tocar acordeon. Se estivesse vivo, seria difícil conter as lágrimas ao assistir a mais uma apresentação dele.